Principalmente quando a gente sorri com o nosso coração, com o nosso olhar. Sorrir de verdade, sabe? Você vai entender por que eu tô falando isso. Saúde mental enquanto há tempo. Esse é o tema da campanha Janeiro Branco deste ano, que está completando uma década. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior incidência de pessoas ansiosas no mundo, totalizando 9,3% da população brasileira. Os transtornos decorrentes da saúde mental afetam os indivíduos tanto na vida pessoal quanto profissional, atrapalhando bastante a qualidade de vida dessas pessoas. E é pensando em promover, conscientizar sobre a saúde mental que a gente vai bater um papo sobre o tema com o psiquiatra clínico e forense Dr. Henrique Paiva. Doutor Henrique, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, agradeço a todos que estão conosco. Bem-vindo, doutor. Prazer, viu? Feliz ano novo, doutor. Para vocês também. Quando a gente fala de Janeiro Branco, né, eu acho que a gente também pensa naquela coisa, mudança de ano, a gente sempre busca ter paz, mais tranquilidade, pensar na nossa vida, tentar melhorar o que a gente viu que não deu muito certo, mas nem sempre a gente consegue ter essa consciência plena, né, doutor? Quando a gente fala de saúde mental, do que a gente está falando? Muito interessante porque da saúde física ninguém tem dúvidas, né? Que é importante controlar o diabetes, a hipertensão. Mas quando a gente pensa na saúde mental, a coisa já tem um pouco mais de preconceito, as pessoas já não têm tanta intuição, assim, né? Do que é importante, do que não é. Mas é interessante pensar que a mente e o corpo, eles estão sempre conectados. Então, para a gente ter um corpo funcionando, e inclusive uma hipertensão bem controlada, um diabetes bem controlado, a gente precisa de uma cabeça funcionando bem, dos sentimentos funcionando bem. E essa é a importância da saúde mental. O senhor acha que as pessoas conseguem identificar isso, doutor? A gente recebe aqui, na verdade, no Santa Receita, né, Léo, tantas mensagens de pessoas falando assim, eu tô depressivo, eu faço um tratamento, e é gostoso estar com vocês porque vocês dão um pouco de alegria, pessoas falando que são muito ansiosas, que às vezes têm os filhos com depressão. Doutor, parece que tem sido cada vez mais comum a gente identificar essas doenças emocionais. Você tem sentido isso, doutor? Sim, sim. Principalmente com a pandemia, né? Eu acho que a gente começou a perceber um pouco mais as nossas emoções e mesmo ter um mais de crítica, né? Do que a gente está fazendo, para quem que a gente está fazendo, se faz sentido continuar o que a gente está fazendo. Então, eu acho que essas reflexões trouxeram um autoconhecimento e, por vezes, escancararam algum sofrimento nosso que estava ali escondidinho e que a gente passou a ter mais contato com ele. A gente começou a pensar, né? A verdade é essa. Exatamente. A gente não estava trabalhando, estava todo mundo afastado, olhar, a gente né? começou a se olhar. Isso deu um pouco de medo, na verdade, né? Por isso que as pessoas estão correndo mais atrás, né? Falar assim, o que eu estou fazendo? Estou aqui sozinho, estou pensando em mim mesmo, no que eu estou fazendo. Isso despertou um medo na gente. Pois é, o autoconhecimento, ele desperta às vezes algum medo, porque muitas vezes a gente está indo para algum lugar que a gente não sabe onde que é, né? E a gente não sabe o que vai encontrar. E o que é mais surpreendente é que a gente vai encontrar coisa nossa, com o que a gente sente, o que a gente pensa, como a gente vive as coisas. Então, é um momento extremamente importante e eu acho que a gente tem que aproveitar, inclusive esse momento aqui, para discutir um pouco, né? Do que é, o que não é, quando que existe algum sofrimento, quando não existe, já que a gente está no mês, inclusive, Exato. que é o Janeiro Branco, que é o mês que a gente caracteriza aí toda essa importância envolvendo a saúde mental. Doutor, como que a gente consegue identificar isso, né? Porque você falou de saúde mental e a gente sabe que, sei lá, se ficar nervoso, ansioso, são coisas naturais e às vezes até fisiológicas. Mas quando a gente consegue perceber que isso está muito mais amplo do que a gente imagina, ou as pessoas que estão em volta conseguem perceber isso na gente? Tanto a depressão, quanto a ansiedade, quanto qualquer outro transtorno mental, né, esquizofrenia, transtornos alimentares, transtornos de personalidade, independentemente de qual seja, a gente vai começar a pensar nisso quando a gente tem um sofrimento muito importante e que difere, né? O indivíduo não era assim e ele passou a ficar de uma forma diferente e isso traz sofrimento. E por conta dos sintomas, o indivíduo deixou de fazer coisas. Então, porque eu sou muito ansioso, por exemplo, eu deixo de sair da minha casa, porque afinal eu posso ter uma crise de pânico na rua. Porque eu estou muito deprimido, eu não saio de casa porque eu prefiro ficar em casa dormindo ou porque eu não tenho vontade, ânimo para fazer as coisas. Então, quando eu começo a ter sofrimento e alteração de rotina, é um farol amarelo. Para a gente ver se faz sentido ou não, vamos procurar ajuda, né? Conversar com um familiar, conversar com um profissional de saúde mental, seja um psicólogo, um psiquiatra, ou mesmo um clínico, né?
da UBS ou um clínico da confiança da família, para a gente ver se faz sentido ou não pensar em algum transtorno mental. Isso que você falou é bem legal, doutor, porque teve um dia que eu estava com uma amiga e ela teve uma crise de ansiedade. E eu falei para ela, eu acho que isso é uma crise de ansiedade. Vamos ao pronto-socorro. E fui com ela. Quando a gente chegou lá, ficou nítido que os médicos observaram que era exatamente isso. E eu achei muito interessante. Olha, isso que você está tendo pode ser isso. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um encaminhamento. Eu acho que essa coisa do conhecimento de um médico para o outro, de que isso é preciso tratar, porque isso vai fazer mal para o seu estômago, vai fazer... É muito importante, né, doutor? Então, acho que o socorro pode vir de várias formas, né? Mas eu não conheço um psiquiatra. Vá a um posto médico, para algum médico te ajudar e dar um direcionamento, né, doutor? Isso é importante. Não receitou só uma virose, né? Não fala assim, é uma virose. Vai pra casa, Exatamente, não é isso. exatamente. E ficar sofrendo em casa também com esses sintomas, né? Sejam sintomas depressivos, ansiosos, quantos anos a gente perde, né? Quantos momentos bons a gente perde, né? E esse colorido, né? Ele deixa de ser colorido. Então é muito importante ir atrás do tratamento, valorizar os profissionais e valorizar quem está ao nosso lado, que muitas vezes são as pessoas que percebem primeiro, né? Algumas coisas diferentes, algumas alterações de rotina, alguns sentimentos nossos que às vezes nem a gente se dá conta que está sentindo. Está identificando, porque a gente está muito no automático, doutor. O que são os transtornos mentais? Porque quando a gente fala de transtorno mental, parece que vem uma coisa muito ampla, até, sei lá, Alzheimer, né? O que a gente pode dizer que é um transtorno mental? Ótimo. Transtornos mentais, na verdade, são alterações dessa funcionalidade, então a gente deixa de fazer coisas, né? Como o exemplo que eu dei, a gente deixa de sair de casa, a gente deixa de ir para a faculdade, a gente deixa de ir bem numa prova porque não está conseguindo se concentrar, né? Então, por conta de alguns sintomas, você deixa de fazer coisas que você gosta, coisas que você fazia, coisas que você trabalha, enfim, coisas que você depende, às vezes, da sua rotina, e você começa a ter esse sofrimento, né? Então, tanto na depressão, quanto na ansiedade, quanto na dependência por drogas, por exemplo, na esquizofrenia, todos esses transtornos mentais, a gente vai ter essas duas coisas, o sofrimento e a redução de funcionalidade. E como que a gente consegue tratar, doutor? Isso é interessante porque para cada transtorno mental a gente tem um tipo específico de tratamento, mas em linhas gerais a gente tem tratamentos em terapia, em psicoterapia, então aí a psicologia entra com várias linhas específicas, isso é muito legal de conversar com os profissionais porque a gente vai conseguir encaminhar para qual que é a linha que faz mais sentido para aquela dificuldade daquele indivíduo naquele momento de vida, né? E em alguns momentos, medicações, né? Que existe muito preconceito em relação às medicações. Exato. E eu acho interessante porque ninguém tem medo de no oftalmo, né? E falar, eu não vou no oftalmo porque vai que eu vou lá e ele me dá um óculos. Ninguém tem esse medo. Ou se automedicar, Mas do por exemplo, psiquiatra todo mundo tem medo, né? Vai que eu vou lá no psiquiatra e ele me dá um remédio. Vai que eu fico dependente do remédio. Não. Na verdade, a medicação, ela está corrigindo uma alteração cerebral da mesma forma que o óculos está corrigindo uma alteração que o globo ocular proporciona. Então, a gente está adaptando a visão, a gente está adaptando o cérebro para aquele sintoma. Então, quer dizer, a gente deixa de ter sintoma, a gente ganha qualidade de vida, mas, claro, com recomendação médica, com um segmento adequado. E lembrando que a menor parte das nossas medicações causam dependência. Então, esse é um ótimo jargão que as pessoas falam, mas que não faz sentido, né? Assim, não é verdade. Química, né, doutor, na verdade, né? Nem Exatamente. Nos transtornos mentais, a gente tem fundamentos químicos, então, assim, existem algumas alterações cerebrais químicas que as medicações elas vão conseguir atuar, mas existem também alterações nossas de personalidade, as nossas vivências, traumas nossos, enfim, situações, formas que nós fomos criados, por exemplo, pelos nossos pais, né? E toda essa visão de mundo que a gente tem. Então, questões genéticas, inclusive, né? Tem famílias que têm mais depressão do que outras, tem famílias que têm mais transtornos bipolares, por exemplo, do que outras. Então, todos esses fatores, os sociais, os biológicos, os genéticos e a personalidade, né? As questões de personalidade, elas se juntam e aí promovem, né, aparecem assim, um transtorno mental X ou Y, a depender da época do indivíduo, do que o indivíduo está vivendo. E tem gente que vai viver bem e não ter nenhum transtorno mental a vida inteira. A vida inteira. Né? Ou está escondendo bem também. Ou está escondendo bem, exatamente. E essa coisa do esconder é legal. Eu até brinquei ali do sorriso, que é gostoso quando a gente sorri de verdade, porque nem sempre o sorriso ele está dizendo exatamente o que você está sentindo. E a gente vive num mundo automático.
porque a gente tem muita informação e às vezes, doutor, conscientemente, né, quando a gente ainda tem essa consciência, que bom, a gente consegue perceber gatilhos. Sim. Então, por exemplo, situações em que você fala, poxa, e se eu continuar aqui, isso vai me fazer mal. Tá doendo meu peito, tô ficando nervosa. Mas o que a gente vive à nossa volta, doutor, é possível a gente ter esse diálogo com a gente? O que de repente pode desenvolver, né, ou aprofundar uma depressão, uma ansiedade, uma crise de pânico, por exemplo? Interessante essa sua pergunta, porque hoje a nossa sociedade está muito pautada na imagem, no visual, né, nas redes sociais, no que eu posto, na minha aparência. Então, é muito interessante porque expectativas diferentes vão sendo criadas por você e você precisa ficar o tempo inteiro checando ali quantas curtidas você teve, porque se não teve, talvez não é exatamente o que as pessoas querem. Então, quer dizer, essa coisa de querer ficar o tempo inteiro no padrão e o tempo inteiro sendo apresentado aos padrões, né, nas fotos no Instagram, por exemplo, que a gente vê, isso é complicado. Porque isso mexe bastante, né, com a nossa autoestima, isso pode mexer bastante com o contato que a gente tem com as pessoas e com a forma que a gente se relaciona. Então, existem, claro, coisas nossas, mas existem questões sociais muito importantes e que podem moldar muitos sofrimentos, ou às vezes criar muitos sofrimentos. Né? Que ainda é nossa também, não, doutor? Assim, ainda é muito mais nossa do que o Instagram, porque o Instagram ele não obriga você necessariamente a falar assim, poste uma foto, ganhe curtidas, né? Ainda está dentro da gente isso. Né? Ainda está dentro da gente, né? Interessante que eu atendi um paciente essa semana que ele falou assim, doutor, se eu não posto, é como se eu não existisse, assim. Então, quando eu posto é legal, porque eu fico o tempo inteiro no celular e fico vendo as pessoas interagindo, né? Ele não tem nenhum círculo social de verdade. O círculo social dele é só ali no celular. Então, se ele não posta, ele não tem a interação e isso não faz com que ele se sinta vivo. Então, quer dizer, essa é uma relação extremamente possivelmente problemática, né? Em algum momento, algumas pessoas podem não dar conta, né, de manter toda essa estrutura, e isso pode virar, por exemplo, uma depressão. Né? A hora que a pessoa se pega sozinha e vê que, de fato, relações próximas e que ela construiu e que ela depende, que são pessoas que ela pode contar, talvez não existam tantos quanto as curtidas no Instagram dela, né? Porque ficou superficial, né, doutor? Hoje eu brinco e falo assim, tomar o cafezinho da tarde com alguém presencialmente é quase nulo, quase que não existe mais. E eu acho que cria-se essa dependência mesmo, cria essa expectativa e a cobrança, sim, é nossa. Eu acho que o que o Léo falou é bem legal, só que demora pra gente identificar. É nossa porque quando era adolescente, você tem que buscar muito longe, doutor. Por isso que é importante a gente ter um profissional do lado para falar, peraí, o seu problema não é não postar, o seu problema é, de repente, social, você tem amigos, quando parou de ter, né? Eu acho que é muito mais amplo, né, doutor? Por isso um profissional é importante para falar isso pra gente, né? Exato. E as nossas rotinas também, né, atualmente. Então, muitas pessoas, por exemplo, acordam pela manhã, vai cedinho para o trabalho e aí já chega em casa à noite, e aí tem que cuidar da casa e não para nem para pensar o que está fazendo. Muitos pacientes que eu pergunto no consultório, o que você gosta de fazer? As pessoas param e ficam olhando para mim. Não sabe mais. Olha, eu não sei o que eu gosto de fazer. Acho que eu gostava de ir no Ibirapuera, andar de bicicleta. Nossa, mas faz quanto tempo você não faz isso? Ai, doutor, correria, né? Não pego férias há tanto tempo, tem que pagar as contas, né? E, quer dizer, as pessoas estão se perdendo na rotina delas e o autoconhecimento não está chegando, né? Se boicotando. Exatamente. Boicotando. Que alerta a gente podia dar para as pessoas, doutor? Não só no Janeiro Branco, mas para que a gente tivesse um ano todo, né? Com mais paz, com mais tranquilidade, para que a gente se observasse mais, doutor? A ideia é perceber que existe alguma coisa diferente, existe algum sofrimento, tem algum sentimento ali cutucando, tem alguma coisa te puxando, né? Não deixando você ir para frente, literalmente, fazendo você sofrer, alterando sua rotina. Peça ajuda. Converse com um profissional da saúde, né? Converse, se tiver acesso a um psicólogo ou um psiquiatra. Na dúvida, procure ajuda. Não fique em casa sofrendo sozinha. Porque um transtorno pode virar dois, né, doutor? Uma depressão e uma ansiedade junto, eles podem se somatizar, doutor? Podem se somar. E é interessante porque o tratamento de um ajuda o tratamento do outro, né? Porque pensa, se eu estou o tempo inteiro ansioso e o meu padrão, o que é ansiedade? Né? Assim, o medo, né? A antecipação patológica, você quer dizer grave. Então eu não consigo
pensar no agora aqui com vocês, porque eu já estou pensando no táxi que eu vou pegar aqui para voltar para minha casa, e a hora que eu chegar em casa, tem que dar comida para minha cachorra, né? Então, quer dizer, a coisa, ela não para. E se a coisa não para, e eu não vivo exatamente o que eu estou aqui com vocês, esse momento que a gente está tendo, por exemplo, eu não vou viver os outros momentos e a coisa vai perdendo um pouco de sentido, e isso pode começar a esbarrar na nossa integridade, na nossa satisfação em continuar vivo, por exemplo, e aí uma ansiedade começa a flertar com sintomas depressivos, né? Então, assim, existe uma via de mão dupla também, depressão flerta com sintomas ansiosos, por exemplo, e também, se eu estou muito deprimido, por exemplo, né, eu posso ter um risco maior de entrar em contato com alguma substância, com alguma droga, porque eu preciso tratar aquele problema que eu estou tendo. Por exemplo. Exatamente. A droga muitas vezes é uma fuga. Então, é importante entender que os transtornos mentais são um conjunto, mas que uma coisa tem muita relação, ou pode ter muita relação com a outra. Então, a gente tem que ter olhos muito abertos, pensando no nosso bem-estar e no bem-estar de quem está com a gente, porque são pessoas que sofrem bastante também. Com certeza. Doutor, você é maravilhoso. Boa. Obrigado. O senhor gostou? Adorei A essa gente conversa. também adorou. Por favor, volte. E volte mais vezes. Voltarei. Né? Pra Muito gente obrigado. explicar, eu acho que cada tipo de transtorno para as pessoas, pra gente conseguir se avaliar, se identificar, se respeitar, Sim, né? sem dúvida, Parar sem de se dúvida. culpar em alguns momentos, porque isso também vai deixando a gente mais pesado, né, Sem doutor? dúvidas, sem dúvidas. Seja bem-vindo, Muito obrigada. obrigado pela atenção. Obrigado, doutor. Prazer, viu? Você Obrigado. de casa aproveita para seguir o doutor, para falar que viu o doutor aqui, ó, no Santa Receita. O telefone é o 11 98291 0857. O e-mail do doutor, dr.henriquepaiva@gmail.com. Doutor, muito obrigada. Eu Mais que uma agradeço. vez. Prazer, doutor. Seja Prazer. sempre bem-vindo. Foi Viu? ótimo. Foi ótimo Muito bom, mesmo. muito Obrigado. E eu acho que adorei é você isso que a gente tem que fazer sempre, é conversar. dúvida. O diálogo dúvida. sempre vai A gente ser a pode melhor. escolher algum transtorno e falar, de repente, sobre, Perfeito. né, medicações, um pouco Fazer mais de falar sobre detalhe. medicina legal, coisas Também legais. pode assim, ser. eu acho Perfeito, ótimo. doutor. Também seria muito legal. Muito obrigada, Obrigado, doutor. obrigado a vocês. Obrigada, viu? viu? Prazer Obrigada, em você, doutor. Até Obrigado mais. de coração. Muito bom. Valeu, valeu. Coisa boa, minha gente. Bom, né, Abi? Fala aí. Não é? E é tão gostoso quando a gente conversa, né, com um médico que consegue dizer isso de uma forma calma, mas assim, olha, se observe, se olhe, né? É assim que você vai sentir. É tão bom, não é? Quando o médico vai lá e fala devagarzinho, é tão bom. Maravilhoso, Com tá? licença, Biane.